dominadores da Terra, de agora está ocupada pela Nação do Fogo e servindo como uma prisão, onde todos estão proibidos de usarem a dominação da Terra. Ao ver a situação da população, Aang se revolta e tenta encorajá-los a usarem seus poderes para se defender dos opressores, e como forma de incentivá-los, ele revela ser o Avatar, que diz que está ali para libertá-los. Quando veem os poderes do ar do garoto, os manipuladores do fogo partem para cima dele, dizendo que todos os dominadores do ar devem morrer. Assim que a luta começa, o garoto que antes estava sendo perseguido começa a arremessar algumas pedrinhas na cabeça dos soldados, que revoltados lançam um golpe de fogo contra ele. O pai do garoto levanta um escudo de terra para proteger seu filho, iniciando um combate entre os dominadores do fogo e da terra, resultando na expulsão dos militares e na libertação da população. Após conseguirem libertar a aldeia e se comprometerem a salvar as vilas que estiverem necessitadas, Aang revela que, apesar de ser o Avatar, só aprendeu a dominar o ar, pois como fugiu assim que descobriu seus poderes, não teve tempo de treinar os outros 3 elementos. Como o próximo elemento que deve aprender é justamente a especialidade de Katara, eles voam em direção à tribo da Água do Norte, onde estão os melhores mestres dessa habilidade. Porém, no meio do caminho, Barrow e diversas aldeias que estão sendo oprimidas pela Nação do Fogo, trazendo a liberdade para todas elas. Porém, como era de se esperar, todo esse heroísmo chamou a atenção do País do Fogo, e como consequência, Zhao enviou espiões para observarem Aang. Após coletar algumas informações, os soldados voltam e informam para o comandante que ele só utiliza a dominação do ar e que provavelmente ainda não aprendeu os outros elementos. Sabendo disso, Zhao imediatamente presume que ele está indo para a tribo da Água do Norte e prepara suas tropas para o ataque. Aang observa no mapa que estão próximos ao Templo do Ar do Norte e decide ir até lá com o mapa, para quem sabe conseguir alguma ajuda ou orientação. Mas ao chegar, ele encontra o local quase totalmente destruído e um antigo monge da terra que costumava visitar o templo. Após uma breve conversa, o ancião percebe que o garoto é o Avatar e, como conhece bem o lugar, se oferece para ser o seu guia. O primeiro local que o monge mostra é uma câmara de estátuas onde estão as réplicas de todas as encarnações do Avatar. Porém, enquanto está admirando as obras de arte, o ancião lá atrás dele puxa uma faca e dezenas de soldados da Nação do Fogo surgem por detrás das obras e conseguem capturá-lo mais uma vez. Tudo não passou de uma armadilha. Acorrentado dentro do navio do comandante Zhao, Aang acorda e é surpreendido por uma figura bastante estranha que o liberta após eliminar alguns guardas. Assim que percebe que seu prisioneiro fugiu, os militares começam a caçá-los e logo os encontram, iniciando uma verdadeira batalha. Enquanto o sujeito misterioso com a máscara bizarra está lutando, Aang usa seus poderes de vento para derrotar alguns dos soldados e consegue uma brecha para fugir. Porém, sabendo que seu salvador vai ser capturado e perderá a vida, o Avatar volta para ajudá-lo. Quando finalmente o comandante Zhao aparece no campo de batalha, ordena que seus homens não tirem a vida do Avatar, pois isso só iria fazer ele renascer em outro lugar. Percebendo que a vida de Aang é a prioridade para o militar, o estranho mascarado aproveita a brecha e agarra Aang, usando como refém para poder escapar. Porém, quando estão finalmente saindo do local, o arqueiro dispara uma flecha e acerta bem no rosto do ser mascarado, fazendo-o desmaiar instantaneamente. Ao retirar a máscara do sujeito, Aang descobre que quem o resgatou foi na verdade o príncipe Zuko. Com o filho do Senhor do Fogo desacordado, o Avatar utiliza todo o seu poder para trazer as nuvens para perto e as utiliza a seu favor, jogando-as contra os soldados que, devido à densa névoa, não conseguem enxergar absolutamente nada. Aproveitando a brecha, Aang pega Zuko e o leva para o meio da floresta, onde o deixa desmaiado e vai embora. Ao recuperar a consciência, o príncipe volta para o seu navio, que, segundo seu tio, foi revistado recentemente pelos homens de Zhao. Quando entra em seu quarto, Zuko começa a ouvir um som estranho e percebe que os soldados furaram um dos canos de gás da embarcação. Sabendo que se ficasse ali seria morto, o rapaz tenta correr para fora. Porém, como a explosão foi imensa, as chances dele sobreviver são bem baixas. Bem, essa armadilha foi criada pois o comandante Zhao desconfiava que a pessoa mascarada que ajudou Aang era justamente o Zuko. Enquanto isso, Aang finalmente reencontra Katara e Sokka, e juntos eles chegam na tribo da Água do Norte, onde ele começa a treinar a dominação do elemento junto com Katara e alguns outros alunos. Sabendo que a presença de Aang é quase uma declaração de guerra contra a Nação
do fogo, os dominadores do local começam a se preparar para o combate, ao mesmo tempo que o Avatar aprimora cada vez mais a sua dominação da água. Em mais um dia de treinamento, enquanto Aang e Katara estão praticando nos campos gélidos, notam que uma grande quantidade de fuligem começa a cair do céu. É a Nação do Fogo se aproximando, com sua enorme frota. Com a guerra prestes a começar, Aang pergunta a Princesa Yu, a governante da tribo, se há algum local espiritual pelo reino, onde ele poderia meditar e se comunicar com o espírito dragão, para quem sabe conseguir alguma dica de como derrotar as tropas da Nação do Fogo. A princesa então leva Aang até uma caverna onde há um lago, com os espíritos do mar e da lua na forma de 2 peixes. Na entrada do reino, a Nação do Fogo começa seu ataque entrando por todos os lados, até mesmo pelo chão, além de realizar diversos disparos de canhão e até mesmo montados em dragões de Komodo enormes. Assim que Aang começa a meditar, Yu e Sokka saem da caverna e Katara fica de vigia esperando terminar. Porém, quando eles ficam sozinhos, Zuko, que conseguiu sobreviver à armadilha de Zhao e se infiltrou na aldeia, surge atrás da garota dando início a uma batalha. Mesmo que tenha treinado bastante e tenha conseguido se defender dos primeiros golpes do seu inimigo, Katara não tem a menor chance contra o príncipe e é nocauteada com bastante facilidade. Com a protetora desacordada, Zuko captura Aang, que ainda está meditando, e o leva para o local escondido, onde observa o caos do lado de fora. No mundo espiritual, o espírito do dragão diz que Aang só conseguirá derrotar seus inimigos quando finalmente abandonar o sentimento de raiva e culpa pela morte do seu povo, e que só assim ele conseguiria mostrar para a Nação do Fogo o verdadeiro poder da água. Após a conversa, a meditação se encerra e Aang recobra a consciência, ao perceber que está preso em outro local, e com Zuko vigiando, o Avatar tenta fugir, porém o príncipe nota sua movimentação e eles iniciam um combate. Do lado de fora, Katara, que foi acordada por Sokka e Yu, está andando pela aldeia tentando encontrá-los quando vê sinais de dominação do fogo em uma das casas. Acreditando que poderia ser o Zuko, a jovem dominadora vai até lá e dessa vez aproveita a distração do príncipe para congelar todo o seu corpo com um único golpe. Do lado de fora, a Nação do Fogo usa imensos lança-chamas e conseguem derreter a enorme muralha de gelo que protege a cidade. Após conseguir abrir a brecha da defesa inimiga, Zhao e o General Iroh vão até a caverna do mar e da lua, onde o comandante pega com um saco de pano um dos espíritos que atualmente está assumindo o formato de um peixe. O plano de Zhao é tirar a vida do pequeno animal, a fim de enfraquecer o poder espiritual dos dominadores da água. Mesmo sendo um tirano, o comandante precisa tomar coragem para fazer isso, e nesse intervalo de tempo, Sokka, Katara e Yu chegam na caverna tentando impedi-lo, enquanto Aang ficou no campo de Badara tentando parar o avanço inimigo. Ao ver o trio, Zhao finalmente toma coragem e tira a vida do espírito da lua, o que imediatamente enfraquece o exército da dominação da água. Assim que o peixe é ferido, Yu e Aang perdem suas forças, a princesa acaba desmaiando por causa da sua maior proximidade com o espírito da água. Quando percebe a gravidade das ações do comandante, o General Iroh se enfurece e se vira totalmente contra sua nação, conjurando suas chamas para atacar Zhao e seus comandantes. Porém, ao verem que o homem consegue invocar as chamas do nada, todos ficam intimidados e até mesmo o comandante decide recuar. Com a morte do espírito, a Nação do Fogo começa a tomar a dianteira do combate e, repentinamente, a lua começa a ficar vermelha, como se fosse uma lua de sangue. Após recobrar a consciência, a princesa Yui decide oferecer a sua vida em troca do espírito da lua, para assim devolver a força aos dominadores da água e finalmente vencerem a guerra. Decidida a se sacrificar, a jovem princesa entra na água e entrega toda a sua energia vital para o corpo do espírito da lua, fazendo-o retornar do mundo dos mortos, mas perdendo sua vida no processo. Depois de fugir do combate com Iroh, o comandante que está em uma das muralhas é confrontado por Zuko, que o surpreende, já que ele acreditava ter matado o garoto. Porém, quando o combate entre os dois está prestes a começar, o tio do príncipe aparece atrás dele e consegue convencer seu sobrinho a desistir da luta. Aproveitando que os dois estão recuando, Zhao os ataca pelas costas, mas seu ataque é facilmente repelido pelo general, que logo após se defender volta a recuar. Assim que os dois vão embora, 4 mestres da água surgem atrás do comandante e conjuram 4 enormes jatos de água que caem sobre o homem. Após o primeiro golpe, todo aquele líquido se junta, formando uma enorme bolha que faz o general se afogar em pleno ar, enquanto suspende em seu corpo. Quando Zhao já está
está sem vida, os mestres desfazem a grande esfera, o que faz o seu corpo cair de uma grande altura, a fim de confirmar a morte do tirano comandante. Para acabar com a guerra de uma vez por todas, Aang vai para a Grande Muralha e finalmente deixa seu sentimento de culpa se esvair, conseguindo conjurar uma enorme parede de água que obriga toda a frota do País do Fogo a recuar, para não serem atingidos pelo enorme tsunami, dando assim um fim ao combate. Ao verem do que Aang é capaz, os soldados do fogo restantes e os dominadores da água se curvam diante do lendário Avatar, e assim se encerram os grandiosos combates do último mestre do ar.